Eu sou a Ana. E eu sou a Maju. E esse é o Anjo Vegas. E esse aqui é o terceiro vídeo da nossa série sobre exploração animal. Em cada vídeo a gente está falando de um animal e explicando como ele passa a vida inteira dele sofrendo antes mesmo de ser abatido para se tornar alimento. E hoje a gente vai falar sobre as galinhas, os frangos, que são especificamente para alimentação. Tem também a indústria do ovo, que a gente vai deixar para falar em um outro vídeo, mas está super relacionado, então alguns dados eu vou acabar colocando agora, que no caso são que tem as galinhas poedeiras, né, que são a raça que utilizam para os ovos, e uma raça diferente que na verdade foi planejada, né, manipulada pelos humanos com interferência deles, para que os frangos chamados frangos de corte chegassem a tamanhos massivos, né, melhor para as pessoas se alimentarem. Então, na indústria dos ovos, os machos, pintinhos machos, não servem para nada, então eles trituram. Mas até mesmo da alimentação tem o triturador e também uma câmara de gás, que logo que os pintinhos nascem, eles veem que eles provavelmente não vão chegar ao tamanho desejado, são muito frágeis, eles já, né, trituram ou colocam nessas câmaras de gás. Então, os que sobrevivem, né, são levados para esses galpões, que eles vão ficar as primeiras semanas da vida crescendo. E logo nesse primeiro transporte deles, que primeiro eles estão nas incubadoras, então, e depois eles vão para esses galpões, já é uma violência tremenda, assim, a gente vê nos vídeos eles colocando em tigelas e jogando como se fosse, sei lá, bolinhas, não fosse uma coisa viva, né? E como são vários, né, são milhões de pintinhos que chegam nesses galpões, são colocados lá. E nessa primeira semana de vida já tem uma taxa de mortalidade altíssima. Muitos são encontrados mortos com partes do corpo. São imagens assim horríveis de ver, porque são pedacinhos dos corpos deles espalhados. E às vezes os funcionários veem que eles estão muito feridos e já descartam eles até mesmo vivos. Então, depois de 3 semanas, eles já estão enormes e já ocupam todo o espaço do galpão. Então, estão ali com aqueles outros milhões de frangos naquele espaço que eles não conseguem se exercitar, não conseguem se mexer direito, ficam empilhados nas próprias fezes. E os galpões não são limpos nenhuma vez, nas 5 a 7 semanas que eles passam ali. O que faz que isso causa com que a amônia tenha bastante quantidade de amônia, que faz com que queime e irrite a pele deles e até bloqueie o sistema respiratório. E a taxa de mortalidade, né, diminui um pouco depois que eles já cresceram, mas ainda a morte é uma coisa muito regular, então esses corpos são empilhados e compostados ali perto. E nessas semanas que eles ficam para crescer, eles estão nesses galpões superlotados, com uma iluminação artificial, e eles estão sendo alimentados, né, com uma ração e também antibióticos para absorverem melhor essa ração, porque eles crescem. Normalmente, eles cresceriam em 96 dias 2 quilos. Com essas rações especiais, com esse tratamento, eles crescem 3 quilos em 35 dias. Isso faz com que eles não consigam lidar com o próprio corpo. Eles estão muito pesados, eles não conseguem andar direito, eles têm várias deformações, têm problemas esqueléticos, cardíacos, metabólicos. Então, eles ficam nessa situação até que eles são levados para o abate, que eles escolhem a madrugada, que é quando as aves estão mais calmas e tá tão escuro que elas não conseguem ver, não conseguem entender o que está acontecendo. Esse serviço é terceirizado, então são homens que com as mãos mesmo pegam
essas aves e colocam em, parecem gavetas, assim, eles também sem nenhum cuidado, como é uma crueldade imensa, assim, que eles tratam, jogando, arremessando, elas caem, eles colocam de volta. Daí é feito esse transporte e lá no lugar de abate, primeiro elas vão num banho elétrico para ficarem atordoadas e aí passam por uma lâmina rotativa assim que vai arrancando a cabeça delas e algumas que levantam um pouco mais o pescoço escapam e daí tem um funcionário esperando para cortar a garganta delas. E aí é usado, como eu achei uma frase, das tripas ao coração das galinhas, os pés da galinha, a cabeça, corpo. E eu já comi muito coração de galinha, eu me lembro quando eu era criança, era uma das comidas que eu mais gostava de comer. E a gente não pensa em que é um ser vivo, a gente banaliza a morte desses seres. Bom, agora eu vou falar das principais doenças transmitidas pela carne de frango e pelo contato com esses animais. Bom, a primeira delas é bastante conhecida, que é a bactéria salmonella, que a gente conhece geralmente por ser transmitida pelo ovo da galinha. Mas, pesquisando, eu encontrei dados científicos que comprovam que a criação de galinhas em quintais e fazendas existe um risco alto de contaminação. Por quê? Porque essas galinhas, elas são portadoras dessa bactéria. Geralmente quando elas pegam, elas não aparentam estar doentes. Então, o contato humano com esses animais pode levar a grandes infecções. Bom, eu fiquei bastante preocupada porque meu pai ele é criador de galinhas. Há mais ou menos uns 10 anos ele cria galinhas no terreno ao lado da nossa casa. Ele cria geralmente para vender ovo, né? Tem bastante gente na minha cidade que também faz isso, então eu fico bastante preocupada, né? Porque as pessoas não fazem ideia desse risco, né? Acham que é só pelo ovo e mal sabem, né? Então é bastante preocupante. A segunda doença é a gripe aviária, que recentemente tornou-se conhecida por ter ouvido casos na Europa. A gripe aviária é transmitida pelo vírus influenza. Ela pode gerar leves ou graves infecções em aves, geralmente são todas as aves, mas os principais alvos dessa doença são as galinhas e os frangos de corte, que geralmente são criados em granjas. Como a Ana falou recentemente, esses animais são obrigados a ficar na própria sujeira, então isso aumenta muito o risco de surgir novas doenças. Inclusive, a gripe aviária tem um risco altíssimo de infecção e de contágio, e pouco se fala sobre isso, né? É bastante perigoso. Só um adendo que o vírus influenza, acreditava-se, né, que o vírus influenza era transmitido somente entre o ser humano e os suínos. Mas em 1997, em Hong Kong, descobriu-se que a gripe aviária foi transmitida entre a ave e o humano, entre o contato direto entre a ave e o humano. E aí depois desse surto, passou-se a saber dessa doença. Então é uma doença bastante perigosa. Bom, a terceira doença não é tão conhecida, na verdade é uma bactéria chamada Campylobacter, que ela é transmitida pelo preparo e alimentação da carne de frango. Recentemente, na Europa, está havendo bastante casos, né, dessas infecções, então é bastante preocupante também. Agora eu quero desmistificar e contrariar o senso comum que diz que comer carne branca, né, carne de frango, é bom para a saúde. Bom, pera lá. Existem dados científicos que comprovam que a carne de frango aumenta os índices de colesterol e aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Então não tem nada de bom comer carne de frango. Nenhuma carne foi feita para o humano comer. E sim, vai levar a doenças. Sim, então não existe que carne branca é melhor que carne vermelha.
Chegamos então ao fim de mais um vídeo da nossa série Exploração Animal, que ainda vai ter mais alguns vídeos. E como a gente já disse nos outros vídeos, a gente não está colocando cenas dos documentários que a gente está assistindo, mas a gente coloca aqui embaixo para vocês saberem de onde a gente está pegando as informações, mas recomendamos que vocês assistam, tanto para ir ver com seus próprios olhos e ir atrás da sua própria pesquisa. E não importa qual informação você receba, é sempre bom você ir atrás de pesquisar, então vai estar tudo aqui embaixo para você ir nos sites. E alguma coisa que às vezes a gente se confunde na hora de gravar, a gente corrige nas legendas. E caso você veja alguma informação, comenta aqui pra gente e também comente o que você tá achando desses vídeos, se são coisas que você não faz ideia e tá ficando chocado de saber agora. E por favor, compartilhem muito, porque é importante chegar a cada vez mais pessoas, porque é a única forma, as pessoas se conscientizando pra gente acabar com essa crueldade de uma vez por todas. Curtam, se inscrevam para continuar nos acompanhando e muito obrigada por ter visto. É muito importante a interação de vocês com a gente, então por favor deixem um comentário, a gente lê. E acompanhe o nosso Instagram, AnjuVegs, porque a gente está postando bastante coisa legal também. Até o próximo vídeo. Tchau!